O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos de levar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. O domingo, o terceiro do advento, que pela cor rósea, uma mistura entre o roxo e supostamente o branco dourado, um amenizar da preparação, vem nos dar um recado: alegrem-se, o Senhor está para chegar, alegrem-se, e a razão de vossa alegria é Jesus que vai chegar. É isso que está no Evangelho. O Evangelho de hoje, ele nos fala de João, mas o João nessa perspectiva. Talvez você vai falar assim: mas fala de alegria, eu não vi João dar risada. Pelo contrário, João Batista era um homem sisudo, um pouco estranho, comia gafanhoto, mel silvestre. Eu não vou voltar à minha homilia de domingo passado. O porquê? Se vestia parecido com Elias, camelo e um cinto. Mas ele era um homem sisudo, como é que ele vem trazer alegria? Pois é, suas palavras eram pesadas. Ele falava de uma forma pesada. Ele falava do machado no pé da árvore, e a árvore que não dá fruto ele corta. Ele fala do leão, ele fala tantas coisas, e exatamente aqui está a alegria. Ele é veemente. Quando se trata de anunciar o Messias, ele tem palavras que provocam verdadeiras cisões no coração, fere profundamente a alma, para despertar aquilo que é fundamental, a verdadeira alegria. Por isso João é citado hoje. É aquele, meus irmãos, que veio esquentar. Quando tem um evento
desculpa usar o exemplo, faz tempo que a gente não faz da ministério. E mesmo nos shows seculares, sempre tem os que vêm antes para esquentar, abrir o show, abrir o evento, esquentar o público. Desculpe a comparação, João foi esse, aquele que veio esquentar, preparar para a chegada do Messias. E por isso a notícia, o evangelho, a boa notícia dele traz alegria. Ele prepara pelo batismo de água, mas traz alegria porque ele veio trazer a notícia: o Senhor já chegou. Meus irmãos, como é importante, como nós precisamos de Joões Batistas hoje. Como nós precisamos de João Batista, primeiro para nós que já fomos batizados, evangelizados, mais menos, nos lembrar, a nossa verdadeira alegria só vem de um lugar, de Deus. Como é preciso isso que o mundo entenda, como é preciso essa palavra ser dita e fazer com que a humanidade faça uma virada, conversão, tome um outro caminho. Por isso é alegria. Mas vamos à primeira leitura, depois volto no Evangelho. A primeira leitura, e se você está acompanhando os meus raciocínios dos últimos domingos, nós estamos de novo com o povo lá na Babilônia, naquele fatídico ano de 500 e pouco, quase 600. E o povo, depois de 40 anos, estão lembrados disso? Quem lembra que eu expliquei isso? Eles começam a se dar conta, aqui não é nossa terra. O profeta vem e diz: voltem para a terra. O que é triste, muitos não quiseram voltar. Mas chegou o dia, e foi o rei da Pérsia, Ciro, que acabou dominando a Babilônia e deu livre conduto, permitiu que os escravos voltassem para suas respectivas pátrias. E exatamente é isso. Não se iluda que todo o povo de Israel foi. Muitos ficaram, que estavam bem, esqueceram Deus. Mas os que voltaram, eles tiveram uma triste realidade, porque eles voltaram achando que encontrar a terra prometida, Jerusalém, a Judéia, Samaria, a terra de Jesus, aquela terra fértil. Quando eles chegaram lá, estava arrasado, e outros povos tinham comprado as terras. E o que é pior, eles chegaram, eles eram donos das terras, as casas eram deles, mas tinham outros donos, e muitos tiveram que se sujeitar a ser empregados de estrangeiros. Então começaram a se perguntar: peraí, agora Deus nos abandonou, fomos exilados, ficamos lá, de repente diz que nós voltaríamos, nós voltamos para isso, para encontrar isso. Você sabe que eles levaram tempo para reconstruir. Eu fico pensando, quantos filhos pródigos na nossa vida. Nós estamos bem como esse povo. Às vezes a gente gasta tanto tempo em coisas tão fúteis, em aventuras, eu diria numa vida prazerosa, mas não sem valor, sem preencher. E às vezes uma pessoa, ela num raio de luz, porque fé é um raio de luz de Deus, ela se dá conta: eu preciso voltar. Mas nem sempre vai ter aquele encontro maravilhoso com o Pai da misericórdia, dando a casa tudo de bom. Às vezes quando a gente sai de uma vida de pecado, é verdade, e não estou falando grandes pecadões cabeludos, não, estou falando de coisas que nos prendem. A gente procura uma vida com Deus, não é tão fácil não, e por várias razões. Não sei se vocês já fizeram essa experiência, eu canso de ouvir isso. Pessoas que tinham uma vida perdida, uma vida descabeçada, vamos dizer assim,
e de repente volta para Deus, e aí as coisas ficam pior. Perde emprego, parece que o diabo está tentando, tem problema na casa, tem problema no casamento. Você sabe o que é isso? O passarinho que ficou muito tempo na gaiola, mesmo que você abra a porta, ele perdeu a habilidade de voar. Segundo, nós não entendemos que o pecado traz consequências. E mesmo que nos arrependemos do pecado, e temos que nos arrepender, nós precisamos de tempo para também, além da vida do pecado, consertar as consequências do pecado. Entende o que eu estou dizendo? Quem entende, levante a mão. Porque é assim, se a gente faz um erro, por exemplo, eu firo o meu sacerdócio, faço um erro, eu posso me arrepender, mas o tempo também precisa do meu esforço, da minha dedicação, para as consequências do meu pecado retomarem e serem reendireitados. Assim é no casamento. Eu atendi esses dias, tomara Deus que aquele homem não tenha só se arrependido e contado para a esposa e ido confessar, realmente de arrependimento de adultério, e não só porque teve um filho. Se fosse só porque teve um filho e não teve como esconder, perdeu o sentido. Esse povo pecou, foram libertos, mas eles tinham que reordenar a vida. Na linguagem do Evangelho, eles tinham que se voltar para a luz, eles tinham que passar pelo batismo, eles tinham que de novo endireitar a estrada. É aí que o profeta vai dizer assim, aí ele usa duas comparações, por isso que eu fiz questão de cantar o refrão. Ele diz assim, até a semente, o profeta falando para o povo, até a semente quando você semeia, ela leva tempo para germinar, ela leva tempo para crescer, leva tempo para florir, leva tempo para dar fruto. A natureza é assim. Nós também, nós precisamos nos dar tempo para que o nosso acerto em Deus possa produzir frutos. É aqui que muita gente descamba. A leitura de hoje é alegria, mas é alegria no sentido de que eu confio tanto no Senhor, eu voltei para Ele, e mesmo que está demorando, eu acredito que a semente, a primeira leitura, ela segue o seu ciclo, ela precisa de tempo para dar frutos. Assim também eu preciso, na certeza do Senhor que me traz alegria, esperar, ser paciente e confiar que Deus está me conduzindo. Voltemos ao Evangelho. Essa foi a primeira leitura. E é impressionante que no tempo de João Batista era muito forte, efervescente quem era o Messias. E o próprio evangelista João faz questão de mostrar, para tirar de todo e qualquer princípio, João não era o Messias. Tanto que ele pergunta, tu és o Elias? Não. Tu és o profeta? Não. Tu és o Messias? Não. Eu sou a voz que grita no deserto. O que ele está dizendo aqui? Para ter alegria, é preciso ter humildade. Ele estava alegre, por mais que suas palavras eram duras, alegre de estar servindo o Senhor, alegre de estar preparando. Veja, qual é a função da voz? Ei, qual é a função da voz? Posso dar uma definição de voz? Voz são alguns sons articulados de vogais e consoantes com o objetivo de oferecer um conteúdo. Quando termina a voz, o que fica, o emissário ou o conteúdo? O conteúdo. Quando João Batista diz, eu sou a voz que diz no deserto, ele está dizendo, eu sou aquele que está passando um conteúdo, e eu vou desaparecer. A voz desaparece, o que fica no nosso ouvido é a mensagem da voz. Eu sou a voz que grita, e esse é o conteúdo. Isso é bonito demais. É assim que nós deveríamos evangelizar,
É assim que nós deveríamos agir na nossa ação evangelizadora. Aplainai o caminho do Senhor. De novo o tema, aplainai. O que é aplainai? Facilitai. Derrubai as muralhas. Aplainai as montanhas. Superai os que vos divide. Superai o que vos separa. Superai o que causa brigas e intrigas. Aplainai. Tornai plano. Facilitai a chegada do Senhor, porque chegando o Senhor, chega a alegria. E como que isso se faz? Segunda leitura. Como que isso acontece? Como podemos manter a alegria? Não estou falando de bobo alegre, né? Estou rindo à toa. Não estou falando de uma pessoa sem noção. Eu estou falando de uma alegria que vem de Deus. Desde o começo eu digo, alegrai-vos no Senhor. É o último texto de São Paulo aos Tessalonicenses, é o finalzinho da carta. E tem a ver conosco. O que é que nos traz alegria? O que é que nos faz no meio da pandemia e de repente estamos nessa angústia aí, ó. Quem esperava ter que celebrar um Natal fechado, mascarados, ano novo mascarado, meu Deus, eu queria que 2020 acabasse a pandemia, acabou não, meu filho. Então onde encontrar alegria? No Senhor. E como que eu mantenho essa alegria? Na humildade, a voz que grita no deserto. Como eu mantenho alegria no Senhor? Como que eu me mantenho com esperança? Tendo paciência, como no próprio ciclo da semente, que vai precisar de dias e meses para crescer. Assim é o bem em mim. Mas São Paulo ainda dá mais algumas dicas. Como que se mantém a alegria? E ele diz, estais sempre alegres. Por que Paulo diz esse conselho? E Tessalônica não era uma comunidade fácil, como não é a nossa vida. Por que ele diz, estais sempre alegres? Porque um dos dons do Espírito Santo, não se esqueça, é a alegria. A ausência da alegria é a ausência do Espírito Santo. Gente, eu já disse o que é alegria. Alegria não é histerismo. Alegria não é futilidade. Alegria não é algo sem propósito. A alegria de João, eu estou desaparecendo, eu não sou digno de desatar, mas eu estou alegre porque Ele está chegando. A alegria de ser apenas a voz, mas passar um conteúdo. Sejamos alegres, porque nós temos um Deus. O motivo de ter um Deus nos dá alegria. Como diz Paulo, tem uma das cartas aos Coríntios, que Paulo vai dizer assim: se Cristo só valesse para esse mundo, e a vida eterna não existisse, nós seríamos os piores, os mais infelizes dos povos. É bem isso. Então, porque nós temos Jesus, nós temos que ser alegres. Temos provações, mas a provação tem um sentido. Tem sofrimento, mas o sofrimento tem um sentido. O motivo de termos Deus tem que nos dar esperança. Esperança traz alegria. Então sede alegres, porque a alegria constrói, a alegria entusiasma. Eu fico pensando, nós não podemos ser a igreja da sofrência. Nós não podemos ser cristãos, como diz o Papa, profetas do desastre. O mundo já faz isso porque dá ibope. Nós temos que insistir na alegria e na luz, nessa convergência para Jesus. Estais sempre alegres. E você sabia que a alegria desarma? Você vai dizer, não desarma não, padre. A alegria cria inveja nos outros. Bom, se na pessoa, ela tem que ter consciência. Se o bem-estar do outro me causa tristeza, é porque eu sou invejoso. Mas a alegria desarma, porque a alegria é fortaleza. Como se consegue isso? Primeiro conselho:
O primeiro é estar alegre, o segundo é rezar sempre. Está aqui, gente. Rezar sempre. Não é às vezes, não é só no cerco de Jericó, não é só porque está na pandemia. Rezar sempre, uma vida de oração. E não venha me dizer, minha vida é de oração, mas não é capaz de rezar uma Ave Maria. Minha vida é de oração, mas não consegue ir na missa no domingo. Minha vida é de oração, mas não lê a palavra de Deus. Que oração escambau é esse, meu filho? Rezar sempre. A oração traz alegria. É impressionante. Vou citar São João da Cruz. São João da Cruz ficou preso 8 meses. Tem que falar, pelos seus confrades. Nem lhe dava Eucaristia. Deixaram ele lá. E até eles tinham uma ferida. E um ia lá, colocava vinagre com sal na ferida dele. Sabe qual era a alegria dele? Pela fresta da prisão, ele via o Santíssimo longe. E ele tinha uma alegria. Foi quando ele compôs Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos é o poema. Rezar sempre. Segundo, dai graças a Deus em todas as circunstâncias. Dai graças. Ter o coração agradecido. O coração agradecido a Deus. Gratidão. Meus irmãos, que coisa mais linda. Se um psicólogo que está, algum coach, um psicanalista, veja isso aqui, gente. Que libertação que existe aqui. Rezar sempre, ter gratidão no coração. Terceiro, afastai-vos de toda espécie de maldade. E aqui isso traz alegria, traz sofrimento. Mas o sofrimento, escute, a resignação, quando você abdica de alguma coisa em bem de um bem maior, nobre, não um bem maior interesseiro, um bem maior nobre, ele traz satisfação, ele traz alegria. Afastai-vos da espécie de maldade, e então o próprio Deus te dará a paz e te santificará totalmente. Filhos queridos, por isso é alegria. Impressionante que nos textos de hoje aparece muito pouca palavra alegria, mas aparece muita palavra Jesus, para dizer a razão de nossa alegria é Jesus Cristo. Uma última palavra, duas últimas. Hoje nós também queremos marcar o que na obra Evangelizar nós vamos insistir muito. Papa Francisco, no seu coração, estabeleceu o ano de São José, e nós vamos vivê-lo. Eu só estou agora me organizando, mas já disparei para a equipe. Mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, quando termina o ano litúrgico, o ano de São José. Cada mês nós vamos celebrar um dos títulos de São José contidos na ladainha. E lembre-se, São José é o nosso patrono. É de São José que nós falamos, São José providenciai, São José providenciai. E se quis o Papa Francisco estabelecer o ano de São José, meu Deus, para nós como obra será de grandes providências. Então, a partir de hoje, na obra Evangelizar, cada mês um título de São José. Depois, oportunamente falarei sobre as indulgências concedidas nesse ano. Portanto, o ano de São José, do dia 8/12 de 2020 a 8/12 de 2021. Filhos, vocês que bebem dessa fonte de espiritualidade, que é a obra Evangelizar é preciso, nós temos São José como protetor. E muitos de vocês já ouviram e sabem,
o quanto São José tem providenciado, aberto portas do desemprego, aberto portas da casa própria. São José, providenciai, e nós vamos pedir, clamar a Ele. Segundo e último ponto, hoje nós celebramos Santa Luzia. Santa Luzia, que é lá do sul da Itália, ela que virgem mulher, e que teve os olhos vazados, furados, porque não queria entregar o seu corpo. Ela preferiu e dizia: prefiro ter os meus olhos vazados do que minha alma maculada. Por isso, é em Santa Luzia que nós pedimos a cura dos nossos olhos. É em Santa Luzia que nós pedimos: curai os olhos físicos, mas curai os olhos da alma.